Vamos agora a esta live de leitura neste dia 5 de abril, os capítulos 21, 22 e 23 de 2 Samuel. 2 Samuel tem 24 capítulos. Estamos chegando ao final do livro, restando apenas um capítulo para iniciarmos o livro de 1 Reis, tá bom? Então diz assim, no capítulo 21, fome em Israel e a sua causa. O que a Bíblia ensina? Que em todas as nações onde há fome, há uma causa por causa dela. E vamos aprender aqui qual foi a causa da fome que houve em Israel. Por causa de quem e por quê. Vamos lá? E houve em dias de Davi, olha só, em dias de Davi. Não foi depois dele, foi nos dias dele. Para te ver que diante de Deus não tem ninguém especial. Ninguém está superior a Deus. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. 3 anos. De ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Os gibeonitas são aqueles que Josué e os príncipes fizeram aliança. Quando eles foram até eles, enganou Josué e os príncipes aceitaram a aliança depois que foram perceber que eles eram cananeus, né? E Josué fez aliança que não matariam eles, mas que eles serviriam o povo de Israel como cortadores de lenha e carregadores de água. E Saul, na sua loucura, matou eles, ou seja, quebrou a aliança, onde não era para ser quebrada. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que queres que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor. Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone, e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meloatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiar, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi
o que fizera Rispa, filha de Aiar, concubina de Saul. E então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruía, o socorreu, e feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Porém Abisai, filho de Zeruía, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhes juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Eulanã, filho de Jaaré, Oregim, o Belemeta, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era arte como o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava o homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. Olha só. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde havia um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor: é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me ensombraram, cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Ou seja, dá a entender que isso aqui são macumba, quando fazem para suas vidas que não querem Jesus. São amarradas com cordas, com nylon, com linhas, para que a sua vida não prospere nem para a direita e nem para a esquerda, até você se chegar ao inferno, seja em laços de morte, ou você se suicidar, ou alguém vir matar você com doenças, com pragas, que só Deus pode curar, né? Então Davi nos escapou disso. Quem somos nós, se não vigiarmos no Senhor Jesus? Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei.
do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Tá vendo aí como é que se desfaz uma macumba, um laço de morte, clamando ao Senhor, porque Ele ouve. Deus ouve as nossas vozes. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque Ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca. O fogo devorador, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas, por as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os discípulos. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se desdobraram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebentou-me dali, porque tinha prazer em mim. Aleluia. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de meus estatutos me não desviei. E de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me pôs sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua bradura me viesse a engrandecer. Alargastes os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém, não lhe respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo,
Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranho descaíram e sigindo-se saíram dos meus encerramentos. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. O que me tira dentre os meus inimigos e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Porque isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Né? Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo o concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. E estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Ezinita, que se opusera 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, onde os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Sama, filho de Agé, o Baratita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta. E a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me ao Senhor de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram
a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este lançou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabizel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, aos 3 primeiros não chegou. Davi o pôs sobre os seus guardas. Acabamos de ler aqui que o que vence os egípcios não é arma, não é flecha, não é tocha de fogo. O que acabei de ler aqui, o que vence os egípcios é cajado. Egípcio tem medo de cajado. Egípcio é desarmado com o cajado na mão. Quer ler de novo? Também este feriu ao homem egípcio, homem de respeito. Vamos ver quem era ele. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gabizel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este, o mesmo, Joiada, feriu um homem egípcio, homem de respeito, homem de grande estatura. Ninguém mexia com ele, ninguém conseguia balançar o narizão do Egito. E aí, vai lá, este homem, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, Benaia desceu a ele com um cajado, uma vara, um cajado de guiar ovelhas, e arrancou a lança da mão do egípcio, ou seja, desarmou o egípcio, aquele que ninguém conseguia mexer com o narizão dele, e o matou com a sua própria lança. Aí, não matou com o cajado, matou com a própria arma do egípcio, ou seja, quem desarmou o cajado. Cajado aqui, irmãos, é a palavra de Deus. O cajado aqui é a doutrina da palavra de Deus. Ela que nos guia, ela que desarma tudo, ela que destrói tudo, todos os nossos inimigos, toda obra maligna contra a tua e a minha vida. Quem desarma é este cajado, e pega e destrói os inimigos com suas próprias armas, com suas próprias perambolices, invencionices. Continuando. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, as 3 primeiras não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Eranã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arudita, Lica, Arudita, Elis, Palita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idaí, dos ribeiros de Gaás, Abi, Albon, Abatita, Azimavete, Barumita, Eliaba, Saalionita, dos filhos de Jassem e Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Satrar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, Euliã, filho de Aitofel, Gilonita, Ezirai, Camerlita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani,
Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Gared, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. 24 para a gente finalizar o livro e finalizar este dia 5 de abril. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes, tanto quantos agora é. Os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e puseram-se em campo junto a Aroê, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jaz. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Beceba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma dos números do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai dizer Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos, eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos das mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas das mãos dos homens não cai a ela. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à areia de Araúna, Jebuseu, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta o Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme as palavras de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que viam para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta ira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha,
Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Né? Se fosse para explicar este versículo aqui, de que Davi diz: Eu comprarei de ti, porque diz assim: Não, porém, de certo, por preço eu comprarei de ti, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custei nada. Se fosse para pegar o pé da letra, este versículo, nós íamos se referir a dízimos e oferta. O que eu quero dizer? Por que eu, assalariado, trabalho arduamente, suado, cansado? Você também, assalariado, trabalha arduamente, suado e cansado, tem que devolver o seu dízimo a pastores que não são empregados, não trabalham assalariados e nem cansados, e só recebem centavos. E eles enriquecem na minha e na sua custa, que trabalham, suado e cansado. Se fosse levar ao pé da letra para isto, não ia existir dízimo nas igrejas, porque na visão geral, não iríamos enriquecer pastor vagabundo, que só quer receber centavo. Porque aqui está escrito: Davi era rei, próspero, rico, muitíssimo rico. E disse: Eu não oferecerei holocausto que não me custe nada. Nós não entregamos os dízimos, nosso salário só alcançado, ao pastor, que não faz nada. Esse pastor tinha que oferecer a Deus a mesma coisa, ou seja, Deus não ia aceitar esse dízimo desse pastor, não. Porque esse pastor, ele não fez nada, não custou nada para ele. Entende agora? Se fosse pregar o pé da letra, mas para não gerar guerra, para não gerar confusão, melhor ficar aqui nessa reflexão. Que se o seu pastor recebe o seu dízimo e ele não é empregado, ele nunca trabalhou na vida, vive do seu dinheiro, tome cuidado a quem altar você está depositando aquilo que é sagrado da parte do Senhor. Porque tem pastor que enriquece, os membros tudo pobre, nem casa tem, nem emprego. Vamos refletir, porque de apóstase que vai entrar nesses últimos dias para lá, ou anos, ou décadas, não sei, vai ser concernente a dinheiro. E o dinheiro vai virar a cabeça de muita gente. Esta reflexão fique para nós. Vamos estudar muito a Bíblia. Estudem, leiam, peça discernimento do Espírito Santo. Que se no altar onde você deposita o seu dízimo, dentro da sua casa, você sofre mais retaliação do que acrescentado, cuidado. Analise a si mesmo, analise esse ministério, analise esse altar, se é do Senhor ou não. Bem? Até a próxima leitura, se Deus permitir.